traz cura para a nossa alma. Essa segurança de que Cristo morreu por você. É nisso que você precisa se abraçar. Não nas coisas que estão à sua volta, porque elas são frágeis, elas se desmoronam. Mas o amor de Cristo foi provado quando Ele morreu por você, mesmo quando você ainda era pecador. Eu convido você para louvar. Abre os teus lábios e louve ao Senhor, porque Ele te amou até o fim, e o seu amor foi provado na cruz. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor que morreu por nós. você olhar para você e tentar avaliar, encontrar algo em você que justifique esse amor. Não há. É graça. Puramente graça. Graça é favor que você não merece. Então não precisa ficar buscando, procurando em você alguma coisa para agradar a Deus. Você é o filho amado. Você é a filha amada que Ele tem prazer. Ele te ama. Ele te ama porque Ele decidiu te amar. Isso é graça. Ele subiu na cruz por graça. Ele te salvou por graça. Ele te perdoou pela graça. O perdão dele é por causa da graça. Então deleite-se na graça do Senhor. Não precisa ficar buscando. Se você for fazer as contas, você vai estar sempre em débito. Você vai estar sempre devendo. Mas dever a Deus é muito bom, porque quanto mais você deve, mais graça Ele derrama sobre a sua vida.
Cante a esta graça do Senhor Jesus. Cheguei teus braços e me deste salvação. Teu amor me derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Cada vez me deste vida, me entregaste tudo aí. Foi verdade, amor, cedeste ao morrer. O teu sangue teve entrada, ante ao trono celestial. Posso entrar confiante, ante a ti. Mas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Me tomaste em teus braços, me deste salvação. Teu amor me derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos pela essa graça. Oh, Pai, nós sabemos como te agradecer, mas tu conheces o nosso coração. Sabe como estamos gratos, meu Pai, por ter nos concedido a tua graça. Quando, Pai, nós estávamos tão distantes de ti, Senhor. Mas tu nos buscaste, Senhor. Tu nos achaste, Senhor. Meu Pai, nos tiraste, Senhor, do lamaçal do pecado. Nos trouxeste para a tua maravilhosa luz. E nós hoje estamos aqui, Senhor, para te agradecer, para te louvar. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão. E nesta manhã, Senhor, nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua palavra, Senhor. E guardar no nosso coração e colocar em prática diariamente. Nós te pedimos, nós te agradecemos.
Bom dia a todos que estão presentes aqui. Boa noite àqueles que estão em casa. Sejam todos bem-vindos. Esse dia lindo, a igreja cheia, está muito bonito de ver. Graças a Deus, aos poucos, né, as coisas estão voltando. Não digo totalmente a normal, porque a gente ainda tem que usar as máscaras, mas graças a Deus, as pessoas já estão começando a sair. E está diminuindo um pouquinho essa doença, graças a Deus. E nós, enquanto as medidas de restrições permanecerem, vocês podem acompanhar nossas programações e demais devocionais em nosso canal do YouTube, Instagram, Facebook e Ecloria. Com a graça de Deus, né, os recursos deles, estamos avançando com os alvos estabelecidos, né, para esta fase da construção. Falta pouco para chegarmos ao ponto de instalação do telhado. No entanto, para a confecção da estrutura e a aquisição das telhas, estão previstos gastos além das nossas possibilidades. Por isso, precisamos concentrar os esforços para o alcance desses alvos. Caso você queira e possa ajudar com a aquisição do telhado, converse com as nossas tesoureiras Eloá, Rosélia e informe a sua contribuição, porque nós estamos avançando. Porém, as mudanças em nossa igreja não são somente na estrutura. Deus está promovendo uma renovação profunda em nossas comunidades, por meio do Evangelho de Jesus. Por isso, cremos que grandes desafios estão por vir e precisamos nos preparar para eles. É hora de planejar nosso futuro, nos livrando dos pesos e dos entulhos que atrapalham o caminho daqueles que precisam encontrar Jesus. Orem pelos seguintes alvos. Orando para Deus ser glorificado em nossa comunidade, supliquemos ao Senhor pelo derramamento da sua graça, que nos leve a confessar os nossos pecados e a humilhação. Supliquemos ao Senhor que enche os nossos corações de compaixão e zelo pelo crescimento da igreja e por alcançar seus filhos que estão espalhados pelo mundo. Que Ele coloque em nossos corações um anseio por conhecê-lo, por ver sua face, por vislumbrar sua glória. Esses alvos de oração encontram-se no informativo da IEC Floripa. Antes de passar para o vídeo, eu quero fazer uma ressalva aqui, que essa semana, dia 15 de setembro, nós vamos comemorar o dia da esposa do pastor. Pastor congregacional, da esposa do pastor congregacional. Então, a IEC Floripa, ela quer parabenizar a Luciana e a irmã Nilza por esse dia, tão especial, e também dia 15, coincidência, é aniversário do nosso pastor Luciano. Que Deus continue dando muita saúde para o Senhor, para o Luciano, para a irmã Nilza, que Ele dê muita sabedoria para que o Senhor continue à frente desse trabalho. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, e a gente só pode agradecer a Deus por mais esse dia. Eu queria fazer uma ressalva, mas eu pedi se o pastor Sérgio pudesse vir aqui orar pelo Senhor e pela irmã Lisa e a Luciana. Mantendo aí o distanciamento, a gente pode ficar. Ok, dona Nilza? Dona Nilza não precisa se distanciar do pastor Sérgio. E a Luciana pode ficar pertinho de mim. Obrigado. É um privilégio servir ao Senhor. Né? E esses que estão aqui na frente, inclusive pela misericórdia de Deus, eu estou também com a minha esposa, nós agradecemos a Deus tudo que Ele nos dá. Tudo é por graça dele, pastor. Pela graça. Foi pela graça que você vinha para cá. Amém. Foi pela graça. Obrigado, irmão, por você ter deixado Brasília e vir para cá, acompanhando seu esposo para essa luta, essa guerra. Para vocês serão vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Pai, graças te dou por essa família tão maravilhosa. Ainda que eu estou orando também, Senhor, para aqueles que ainda haverão de chegar nessa casa, para te louvar, porque tu mereces toda a honra e toda a glória. Pai, tu nos transformou de maneira extraordinária. Oxalá se os irmãos que estão aqui me conhecessem antes de ser cristão, antes de ser teu filho, quando estava nas trevas, mortos em delitos e pecados. Tu foi lá com mão de ferro, como fez com o povo do Egito,
e me tirou. E me trouxe para essa casa tão abençoada. Já sentimos a tua presença. Agora, Pai, eu te peço que tu continue nos abençoando, especialmente a liderança dessa igreja, para que eles levem até onde tu queres que eles cheguem, que nós cheguemos vitoriosos, porque tu nos chamou para a vitória, não para a derrota. Louvamos o Pai, porque tu tens realmente visto a necessidade dessa casa, dessa igreja, de tomar as rédeas nas mãos e trazer e fazer o que estás fazendo. Ainda falta muito, mas a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra há de completar até aquele grande dia do Senhor. E não é nisso que nós confiamos, é nisso que nós apoiamos. Amém. E é nisso, Pai, que nós avançamos, como sempre o teu servo está dizendo, vamos avançar. Aleluia. E nós queremos avançar juntos para buscar aqueles que ainda estão separados, ainda estão longe. Amém. Na oração que tu fizeste, Senhor, quando se despedia dos teus discípulos, tu mesmo dizia que não estava orando só por aqueles, mas por aqueles que ainda eram chegos. Amém. Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Louvado seja Deus também, irmãos. Amém. Graças a Deus que mais uma vez o Senhor tem nos permitido poder estar aqui, né, diante dele, reunidos, podendo adorar, né, podendo se debruçar diante da palavra dele, mesmo em momentos difíceis, né, como esse que nós temos enfrentado. O Senhor tem sido fiel para cada um de nós, né? Deus ele tem continuado sendo fiel e tem nos sustentado, ainda que a gente tenha enfrentado as dificuldades que têm se abatido durante esses tempos. Meus irmãos, eu gostaria nessa manhã de meditar com vocês na palavra de Deus, que se encontra em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 33. Evangelho de Lucas 23, a partir do versículo 33. Nós estamos nesse mês, mais uma vez, voltados, né, para o centro da história, para convergir na cruz de Cristo. E esse aqui é o exato momento, né, onde Jesus, né, ele é conduzido até o Monte do Calvário, o Monte do Gólgota, Monte da Caveira, né, pelos seus algozes, por aqueles homens, né, que caminharam juntamente com a verdade e não reconheceram a verdade. Né? E a partir do versículo de 33, a palavra de Deus diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Porém, as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre eles estava essa epígrafe:
com letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o Rei dos Judeus. Porém, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhes respondeu: em verdade lhe digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ao nós analisarmos essa passagem, nós vemos aqui um cenário onde, assim como foi passado no vídeo, né, aqui é o cume, né, da história do homem, né. Aqui converge, aqui culmina, né, todo o plano divino para a redenção e a salvação do ser humano, né. Nós vemos que logo após a condenação injusta, né, de Jesus por intermédio do povo diante do tribunal romano, diante de Pôncio Pilatos, né, é acusado, né, de corrupção moral, de balbúrdia, né. Nós agora estamos diante desse cenário, né, onde nós podemos ver claramente o cumprimento do plano de Deus, né. Jesus sendo levantado, né, entre a terra e o céu, né, se colocando ali, né, para o cumprimento da justiça e da misericórdia de Deus, né. Nós vemos que a justiça de Deus ela se cumpre plenamente através do seu Filho, né? Porque Jesus ele se coloca como um intermediador, né? Por meio da sua cruz. Deus ali aplaca o seu justo juízo, né? Que deveria recair sobre cada um de nós, né? E expõe a sua grande misericórdia por cada um de nós, porque naquele momento Cristo estava voluntariamente nos substituindo na cruz. Cristo, né, estava tomando para si a justa condenação que havia sobre cada um de nós, revelando a todos os homens, em todos os tempos, assim como diz Paulo em Efésios 2, no capítulo 4, no versículo 4, Cristo estava ali revelando a todos os homens, em todos os lugares, em todas as partes do mundo, em todas as épocas, a suprema riqueza da graça e a bondade de Deus para cada um de nós. Nós vemos aqui o cumprimento justamente desse plano de Deus, né? Enquanto aquela multidão ali se reunia, né, diante da cruz de Cristo, diante daquele cenário triste, né, diante daquele cenário espantoso, né, nós podemos aqui, diante dessa constatação, diante desse cenário, absorver verdades importantes para a nossa fé. E o primeiro ponto aqui que eu quero trazer aos irmãos é aquilo que Deus colocou no meu coração. A partir do versículo 34, versículo 33 e 34, a Bíblia nos diz que quando eles chegaram naquele momento, diante do Calvário, crucificaram Cristo, bem como seus malfeitores, um à direita e outro da sua esquerda. Contudo, Jesus ele dizia ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós vemos aqui que mesmo diante daqueles impropérios, diante das zombarias daquele homem, Jesus ele permanecia, né, fiel, né, diante do seu propósito que tinha sido dado pelo próprio Deus, né. Isso nos leva a entender justamente o coração de Deus por intermédio de Cristo, né. O coração de Deus é esse, que mesmo diante da não aceitação do homem, o desejo de Deus é a salvação de todos, né. Assim como diz Paulo em 1 Timóteo no capítulo 2, Paulo vai dizer que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do seu Filho. Jesus ele estava demonstrando isso. Ele não buscou se justificar, né? Jesus ele não buscou responder às acusações daqueles homens, pelo contrário, ele intercedia ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque esses homens não sabem o que fazem, né? Ele estava mostrando claramente o coração de Deus, né? O povo, porém, estava reunido diante da cruz buscando novamente um sinal, né? Se você ler no versículo 35 em diante, fala que o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. E aquele povo estava se reunindo, né, diante daquele cenário, né,
buscando novamente um sinal, cercava a cruz pedindo que Jesus descesse da cruz, né, e mostrasse claramente que era o Filho de Deus, né? Mas Jesus ele demonstra mais uma vez aqui que o propósito da cruz ele é maior do que qualquer sinal. Ele demonstra claramente aqui que a obediência ao propósito de Deus era maior do que saciar a vontade daquele povo. Isso nos faz entender, né, que da mesma forma que o povo naquela época queria ver para crer, Jesus ele estava nos ensinando o posicionamento que nós devemos ter mediante a nossa fé nele. Enquanto muitos hoje têm direcionado a sua fé baseada naquilo que eles conseguem ver, Jesus estava ensinando, assim como Paulo fala, Filipenses 2,5, né, que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, esse mesmo sentimento deve haver em nós. Que sentimento é esse? Ser obediente, né, para que sigamos em frente confiantes, independente dos sinais, independente daquilo que os nossos olhos consigam ver, para que a nossa fé não esteja fundamentada naquilo que vemos. A nossa fé, irmãos, muitas vezes exige renúncia, né? Exige até mesmo a desaprovação do mundo, né? E nós vemos hoje justamente a oposição disso. Nós vemos hoje muitas pessoas se movimentando por meio da fé, mas não pelo aquilo que Jesus ele promete por intermédio da sua cruz, mas pelo aquilo que Cristo pode fazer. Isso é algo perigoso. E talvez isso se dá na nossa vida, até mesmo nos dias de hoje. Às vezes a gente enfrenta uma situação difícil, como esse cenário que nós estamos vendo aqui. Muitas pessoas, diante daquilo ali que Jesus havia falado, e agora vendo ele numa cruz, muitos entraram em desespero, né? A palavra de Deus nos fala que muitas mulheres ali batiam em seus peitos, clamavam, choravam, né? Muitos achavam que aquilo ali era o fim, né? Mas Cristo ele permaneceu, né, obediente. Ele tinha um propósito maior e ele cria nesse propósito. E ele nos ensina isso, para que a nossa fé não esteja baseada naquilo que nós podemos ver. Talvez nesse momento a gente olhe para nós mesmos, né, e nessa autoavaliação a gente enxergue esse defeito em nós, né, e a gente talvez pense que não tem essa condição. Irmão, eu não consigo, né? Talvez eu tenha enfrentado uma dificuldade na minha vida e diante dessa dificuldade minha fé tem sido abalada. E é justamente isso que nós lemos nos versículos seguintes. Existe uma esperança, né? Essas duas cruzes, né, no centro deste cenário retratam justamente essa condição de total incapacidade do ser humano, da completa impossibilidade de resolver a sua fraqueza. Aquele ali era justamente a minha e a sua condição diante de Deus, de total incapacidade, de total impossibilidade de resolver as nossas questões, de resolver as nossas limitações. Nós estávamos encerrados naquela cruz. Mas diante desse cenário, né, existe uma solução. A Bíblia aponta uma solução, né? Só depende de como nós reagiremos diante dessa verdade, né? E aqui nós vemos dois cenários distintos, dois homens, duas decisões, né? E essas duas decisões é uma verdade para a nossa vida, é uma solução. Mas a gente precisa reagir diante dessa verdade. A primeira verdade ela se encontra no versículo 39, onde fala dos dois malfeitores, das duas cruzes. O versículo 39 diz que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Nós vemos aqui claramente que o ladrão da primeira cruz ele se endureceu diante daquela situação. Ele não reconheceu, né, que o próprio Deus estava ao seu lado. A solução que ele estava buscando ali era somente o alívio momentâneo das consequências dos seus atos, não a transformação verdadeira. E é justamente o oposto disso que Cristo requer de nós, que nós nos achegamos com Ele, diante dele, não buscando o alívio momentâneo das consequências dos nossos atos. Muitos hoje também buscam justamente isso em Deus, né? Um alívio pelas suas culpas, para consequências dos seus atos, mas não se dobram diante da salvação de Deus.
Aquele ladrão esteve ao lado de Jesus, mas se manteve obstinado, endurecido, né? Quantos hoje também não vivenciam essa realidade? Vivendo ao lado de Cristo, ouvindo a sua voz, conhecendo o seu testemunho. É o que a palavra diz aqui. Aquele homem ele estava ao lado de Deus. O próprio Deus encarnado estava ao lado dele. E ele se tornou embrutecido. Ele se tornou insensível à voz de Cristo. Aquilo que estava sendo executado ao lado dele. Quantos hoje estão mais apegados às necessidades próprias, insensíveis ao convite da salvação? Jesus ali estava oferecendo gratuitamente a salvação para aquele homem, a resolução para as suas incapacidades, para as suas impossibilidades. Isso é um alerta para nós hoje. Isso é um alerta para a nossa geração. A gente não pode se tornar insensível a esse ponto. A gente precisa olhar para a cruz, diferente desse ladrão da cruz, e analisarmos a partir do versículo 40, diz que existiu outro homem, também na mesma condição, também condenado, também padecendo da mesma sentença, porém ele respondeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora nós vemos o oposto do posicionamento daquele primeiro homem. Nós vemos que este homem aqui, na mesma condição, na mesma sentença, ele se arrepende, né, das consequências e também dos seus atos. Diante da sentença da morte inevitável, né, aquele homem ele viu o justo juízo diante dos seus atos e reconheceu e clamou pela justificação oferecida por Jesus, né, nos ensinando alguns princípios. Primeiro ponto: a salvação não se dá por meio das obras. Eu e você, a gente não é salvo pelo que nós fazemos ou pelo que deixamos de fazer, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz. Deus propôs o seu próprio Filho e aplacou a sua justa ira diante de Cristo. Já não existe condenação para mim e para você. Nós fomos justificados por meio do seu sangue. A salvação não dá por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O Senhor nos diz na sua palavra que Ele não nos leva em conta o tempo da ignorância. E Ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. O segundo ponto que nós podemos observar na vida desse homem é que a salvação ela pode ser alcançada no momento da sua volta para Deus. No versículo 42, aquele ladrão, ele percebendo aquela situação, ele se volta para Cristo e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Assim mesmo se dá para mim e para você hoje. No momento que nós nos voltarmos para Cristo, Cristo estará sempre como intercessor para mim e para você. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação que Cristo oferece para cada um de nós pode ser apropriada imediatamente. O versículo 43 fala isso. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa é a grande verdade do Evangelho. Nós somos aceitos não pelo que nós fazemos, não pelas nossas obras, não pelas consequências dos nossos atos, mas pelo que Cristo fez. E aquilo que Cristo fez pode ser apropriado hoje, a partir do momento que a gente se volte para Ele, e imediatamente. É o que Jesus está dizendo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso nos leva à constatação clara que, independente da situação que nós estejamos vivendo, ou quão grande foi o nosso pecado, no mesmo momento que nós voltarmos para o lado e olharmos para Cristo, existe perdão, existe transformação. Jesus estará lá, pronto para nos perdoar, pronto para nos amar. Confesse a Ele. Eu não sei o que tem passado na vida dos irmãos,
Mas eu quero deixar essa mensagem clara ao seu coração nessa manhã, que independente daquilo que nós fazemos, 1 João vai dizer isso. 1 João capítulo 1, versículo 8 a 9. Se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Jesus ele só espera de nós isso, que nós o reconheçamos, que nós olhamos para o lado e digamos a Ele: Senhor, eu preciso, lembra-te de mim, olha para mim. Diferente daqueles homens que estavam somente buscando sinais, buscando alguma forma, né, de algum efeito, né? Cristo, porém, ao contrário, estava oferecendo gratuitamente, né, o seu perdão e intercedia por aqueles homens. Jesus ele continua o mesmo hoje. O mesmo Jesus que nós lemos aqui nessa palavra, ele continua o mesmo hoje, ele não muda. O escrito de dívida que havia contra ti, contra mim, ele foi completamente anulado na cruz por intermédio do sacrifício de Cristo. Ouça hoje, né, o convite de Deus. Receba o seu perdão, né, creia nessa palavra. Saiba que dali da cruz ela flui imediatamente, inesgotavelmente o perdão de Deus, independente de quão profundo o nosso erro tenha sido, de quão grave tenha sido os nossos atos, como foi o caso desse homem. Jesus ele continua com os braços estendidos em nosso favor. É o que João vai falar. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Jesus é semelhante àquele pai em Lucas 15. Ali é a retratação do próprio Deus. Mesmo aquele filho tendo se deixado levar por um momento, né, e ter desperdiçado tudo aquilo que o pai havia dado para ele, no momento que ele se dispôs e ele retorna à consciência, ele diz: voltarei para o meu pai, ao menos eu serei tratado como um dos seus trabalhadores, né? No momento em que aquele homem ele retorna para o pai não o acusa, o pai não aponta os erros que ele cometeu, o pai não traz à tona novamente as dívidas que ele contraiu, não traz novamente diante da face daquele homem os erros dele. Pelo contrário, o pai o recebe, o abraça e diz: este era o meu filho que estava morto e agora vive. E essa é a minha e a sua situação. Nós somos tratados diante de Deus como filhos, não pelo aquilo que nós somos ou porque merecemos, mas porque Cristo ele se manteve fiel diante do propósito que Deus deu a ele. E essa é a certeza que eu tenho, que você tem, meu irmão. A cruz continua vertendo a misericórdia e a graça de Deus. Não existe pecado, não existe um erro tão grave que Deus não possa perdoar. Ele continua nessa manhã fluindo misericórdia, fluindo graça, fluindo amor por mim e por você. Ouça hoje o seu convite. Receba o perdão de Deus. Acaso o ouvido do Senhor está agravado para que Ele não possa ouvir, ou sua mão encolhida para que Ele não possa salvar, o Senhor continua sendo o mesmo. Continua intercedendo por nós. O apóstolo João diz isso. Meus irmãos, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes consciência que tendes advogado junto ao Pai que intercede por vós em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele mesmo se fez pecado por nós, por amor a você, por amor a mim. E é justamente em função desse amor que nós nos reunimos aqui nessa manhã, para ter a convicção, assim como Cristo teve, para termos essa certeza. Foi por você, foi por mim. A cruz ela continua fluindo, o amor inesgotável de Deus. Amém? Amém. Eu quero deixar essa mensagem para o teu
coração nessa manhã, que diferentemente daquele homem que embruteceu o seu coração diante da situação, diante da sua condenação, e não conseguiu enxergar que a verdade estava ao lado dele. Não permita que a situação da sua vida, por mais dura que seja, endureça o teu coração, que você não consiga enxergar a graça e a misericórdia de Deus. Deus, Ele continua contigo. Deus, Ele continua ao teu lado. Só precisa olhar para o lado, meu irmão. Jesus, Ele está aí. Jesus está contigo. Amém. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Amém. Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu sacrifício. Nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, que naquela cruz, ó Deus, o Senhor se propôs, ó Pai, a receber, Pai, toda a condenação que havia sobre nós. Ó Deus, e a tua palavra nos diz nessa manhã que o Senhor nos recebe, não pelo que nós fazemos, ó Pai, mas pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez. Ó Deus, fala ao nosso coração, Pai. Não permita, Pai, que o nosso coração se torne insensível, Pai, diante das circunstâncias dessa vida, mas que nós possamos ter os olhos fitos em Ti, Pai, e crer que o Teu amor continua fluindo. O Senhor, Pai, continua nos amando, Pai. Fala conosco nessa manhã, Pai. Alcança os corações nessa manhã. Se existe alguma dúvida, Pai, algum coração nessa manhã, Pai, Teu Espírito Santo, Pai, alcance, ó Deus, que toda insensibilidade, Pai, que toda dureza caia por terra, Pai, que esse coração receba do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Deus, fala conosco, continua conosco nesse dia, Pai. Nós assim te pedimos, Senhor, e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor foi derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Mas graças, Senhor, graças meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças meu Senhor Jesus. Na cruz me deste vida, entregaste tudo ali, vida eterna concedeste ao morrer. Com teu sangue deu entrada ante ao trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Graças, Senhor, graças meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças meu Senhor Jesus. Estamos encerrando esta celebração com os corações cheios de gratidão por esta graça, por este amor, por este perdão que ainda flui da cruz. Não cessou, não parou e não vai parar por causa do teu pecado. Pelo contrário, livre-se deste pecado, livre-se deste peso e leve de novo o teu coração
coração diante da cruz. A cruz, o efeito dela, o amor dela, o perdão que flui, ainda está acessível a você. A vida está aí para que você acesse a ela. Mas não espere para amanhã, porque nós não sabemos até quando esta vida vai. E após a vida passar, é só o juízo de Deus que nos aguarda. Mas hoje não. Hoje é a graça do perdão. Receba este perdão. Receba o perdão que flui da cruz de Cristo para a glória dele. Estamos encerrando esta celebração. Nesta última oração nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Se nós formos contabilizar as perdas, os danos, nós vamos ver que são muito menores do que tudo que o Senhor tem nos dado. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida por causa de Cristo Jesus. Vou convidar o nosso irmão Diácono Hélio, que vem aqui à frente, e ele vai orar agradecendo a Deus e agradecendo pela vida de cada um que hoje esteve nesta manhã aqui, mas de você que também está em casa, que possa receber esta palavra e esta graça que vem do alto, que vem da cruz para ti. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, Pai de amor, Pai eterno, ó Deus, nós reconhecemos, Pai, que não havia um outro capaz, meu Deus, ó Deus, de dar a sua vida, ó Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos resgates, Pai. Ó Deus, nós louvamos o Teu santo nome, porque nós reconhecemos o Senhor como Senhor da nossa vida, Senhor de todas as coisas, Pai. O Senhor Deus não só que criou, mas que sustenta todas as coisas. E por isso, Pai, nós nos sentimos totalmente dependentes do Senhor. E pedimos que este seja o sentimento do nosso coração. Ó Deus, que a nossa adoração seja verdadeira diante do Senhor. Tira, Senhor Deus, da nossa mente, tira, Senhor Deus, da nossa vida, Pai. Ó Deus, qualquer deslize, ó Deus, qualquer, Senhor Deus, vaidade, mas nos coloca o amor verdadeiro, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, na nossa caminhada, Pai. Ó Deus, nós louvamos o Teu santo nome, porque ouvimos a Tua palavra. Podemos saber, Senhor Deus, que ela é profunda, ela é verdadeira, ela quer transformar a nossa vida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha compaixão do Teu povo, tenha misericórdia de nós, Pai. Mas nós somos agradecidos ao Senhor, porque, Senhor Deus, entendemos, Senhor Deus, que foi por amor, Pai. O Teu Filho foi aquela cruz, ó Deus, e nós podemos sentir, Pai, a presença do Senhor na nossa vida. Louvamos o Teu santo nome. Ó Pai, nesta manhã, Pai, nós queremos, Senhor Deus, participar da Santa Ceia. Ó Deus, olhando para este tão sincero símbolo, Pai. Ó Deus, o símbolo da crucificação, o símbolo, Senhor Deus, que mostra, Senhor Deus, a morte, mostra a ressurreição do Senhor Jesus. Esse é o momento, Senhor Deus, de nos lembrar, de reconhecermos, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Abençoe, ó Senhor Deus, a vida de cada um, Pai. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças